estejam a me ouvir muito bem. Acho que esse é o máximo que eu posso gritar aqui onde eu estou. Meu nome é Yara Simango. O Francisco, meu colega, já me introduziu aqui. Eu sou membro da AMAS também. Atualmente sou a presidente da associação e também sou estudante de doutoramento na Universidade de Cape Town e na Universidade de Bristol. É o mesmo programa, não tenho que fazer duas coisas. Só estou inscrita em duas universidades e passo um tempo lá, passo um tempo aqui em Cape Town. Mas no fim vou ter sim dois certificados e duas graduações, só para curiosidade. Então, eu não sou especialista também da área que eu vou, das coisas que eu vou falar aqui, mas para quem é astrônomo tem que acabar fazendo um pouco de tudo, né? Então, eu estou tentar minimizar a parte que aparece os que estão a assistir. Ok, eu vou falar dos instrumentos que são usados no estudo do universo. Como é que a gente sabe de todas essas coisas que a Vitória estava a falar aqui? Por exemplo, ninguém nunca saiu daqui para viajar para aquele ponto do Big Bang, mas nós temos algumas informações. Então, e para termos essas informações, nós precisamos de instrumentos e esses instrumentos vão ser tratados nesta apresentação. Eu vou começar por falar uma coisa que vocês já devem ter ouvido várias vezes aqui hoje. Por que é que nós temos que estudar o universo? Por que é que de tantas coisas que acontecem dentro do nosso próprio planeta, ainda estamos preocupados em sair? Se nem tudo que está a acontecer na Terra não sabemos, estamos a ter vários problemas do ponto de vista de geologia, clima, né? Das ciências naturais. Ainda queremos nos dar mais problema para quê? A primeira motivação que sempre levou o estudo da astronomia é a curiosidade humana. A astronomia é das ciências mais antigas que existem. O homem sempre foi curioso, sempre quis saber. Afinal, aquilo que eu olho lá para cima, o que por que é que está lá, e há muito tempo muitas das coisas já eram atribuídas a divindades por causa de não conseguirmos explicar. Então, começamos mesmo a estudar por causa da curiosidade, porque a gente começou a ver coisas que não conhecia e queremos saber o que são essas coisas. E depois vamos passando com o tempo, começamos a entender algumas coisas, mas nós queremos entender a origem dessas coisas, a origem do lugar onde nós estamos. Afinal, viemos de onde? Como é que nós estamos aqui? O que é que aconteceu para chegarmos aqui? Depois também queremos saber, será que nós somos os únicos que estamos neste lugar? Depois termos descoberto que, ok, o universo pode ter vindo de tão longe, pode ser tão grande. Será possível que dessa imensidão do universo somos apenas nós? É uma das grandes curiosidades que leva ao estudo da astronomia. Amanhã vocês vão ter um colega meu chamado Ramiro que estuda exatamente essas coisas. Ele não vai estar a falar sobre isso, mas ele estuda procura de vida inteligente fora do nosso planeta. Também estamos preocupados com o nosso futuro, não é? Se um dia houve uma explosão que nos trouxe até aqui, quem nos garante que não haverá uma outra explosão que vai nos tirar daqui? Então, nós precisamos saber, será que há alguma maneira que nós possamos evitar isso? Será que podemos nos eternizar neste lugar? Então, nós queremos saber o que é que vai ser do nosso futuro, por isso que nós procuramos estudar o cosmos. E este último ponto eu vou tentar explicar do ponto de vista da nossa sociedade, como moçambicanos, por que é que nós nos interessaríamos em estudar astronomia. Mais uma vez, nós temos vários problemas. Nós temos problema da fome, nós temos problemas de qualidade de saúde que não está, dos sistemas de saúde que não estão bons, dos sistemas de transportes. Temos tantas coisas prioritárias. Para que nós vamos querer estudar o universo? Nos acrescenta que valor? O estudo do universo, ele desenvolve habilidades que são facilmente transferíveis a outros setores de desenvolvimento. É uma cadeia extensa. Há países que já entenderam que se você domina a ciência, você tem domínio de todo o resto. Eles são os países que nós chamamos de primeiro mundo. Então, os países do terceiro mundo, que somos nós os pedintes, estamos a focar na consequência, que é boas condições de estrada, boas condições de serviços de saúde. Isso é consequência de nações que dominam o campo científico. A astronomia é uma das ciências que mais desenvolve o campo científico no mundo. Desenvolvimento de satélites, câmeras e tantas outras coisas, internet, Wi-Fi. O mundo agora não vive sem internet e sem Wi-Fi. Essas todas as coisas são desenvolvidas maioritariamente
pelo estudo do universo. Então, se nós tivermos facilidades que nos permitam investigar o universo, ao mesmo tempo vamos desenvolver no capital humano, capacidade de gestão de dados, desenvolvimento de softwares, habilidades para cálculos e tantas outras coisas que são essenciais para o progresso de uma nação. Então, é por isso que é muito importante nós tentarmos fazer chegar essa mensagem aos decisores do nosso país, que são os políticos, que os assuntos básicos que nós enfrentamos no nosso dia a dia são consequência de nações que investem lá no genitor das coisas, que são nas ciências puras e aplicadas, e a astronomia é uma delas. Então, os olhos da astronomia. Quais são os olhos da astronomia? A astronomia tem como olhos instrumentos chamados telescópios. Nós não temos como, através do que nós vemos a olho nu, estudar o que está no espaço. Nós utilizamos telescópios e alguns de vocês, se não todos, podem já ter visto um telescópio. Caso não, eu acredito que Francisco traz telescópios com ele aí, vocês vão poder ver eles. Mas há uma diversidade de telescópios para estudar o universo. São vários tipos de telescópios. Os que vocês vão ver aí não são usados com fins científicos, são mais utilizados com fins recreativos, mas no passado eram as únicas coisas que existiam. Então, no início desta ciência, os instrumentos que vocês vão ver aí são os que eram usados porque eram os únicos que o homem tinha acesso, que eram usados para estudar os astros, porque era melhor que o olho humano, né? Quem não tem cão caça com gato. Só que com o passar do tempo foi se evoluindo e tem telescópios que são próprios para fins científicos. Eu vou trazer alguns exemplos de telescópios que são próprios para fins científicos e depois vou tentar explicar um bocadinho como é que eles funcionam, do pouco que eu sei sobre o seu funcionamento, obviamente. Aqui nesta imagem aqui eu trago um telescópio muito especial para mim. Na semana passada eu fui visitar e foi uma das experiências mais incríveis que eu vivi em toda a minha vida, como pessoa. Chama-se SALT Telescope. Esse telescópio é um telescópio refletor, mas mais para frente eu vou explicar como é que funciona um telescópio refletor. E eu escrevi aqui que está na superfície, porque nem todos os telescópios estão aqui na superfície da Terra. Então, este telescópio, essa aqui é parte interna, né? Aqui a gente consegue ver a parte externa e este aqui é o que tem aqui dentro. Aqui é um telescópio refletor. Então, vocês depois vão entender. Mas aqui são os espelhos. É o espelho primário. Obviamente, isto não é uma estrutura única, porque é muito grande. Tem dimensões muito grandes. Vocês podem ver este edifício aqui, para tentar imaginar como ele tem dimensões muito grandes. Estão aqui as dimensões 11,1 metros por 9,8 metros. Então é grande. Então ele tem uma junção de espelhos, mas que funcionam como um. É o espelho primário. Depois tem o tracker beam, são estruturas que movem, porque o telescópio não olha só para um lugar do céu, ele vai virando. Quando a Terra vira, nós podemos mexer. E tem controles que até funcionam nos celulares das pessoas que trabalham lá para mover essa estrutura. Essa estrutura abre-se, esta estrutura gira, o próprio telescópio também pode girar, que é para apontar para o objeto específico que se pretende observar. É um instrumento maravilhoso, fica num sítio chamado Sutherland, na África do Sul. Este telescópio é o maior telescópio do hemisfério sul e um dos mais importantes telescópios ópticos do mundo. É uma grande estrutura que está neste lugar. Além do SALT, tem outros pequenos telescópios neste mesmo lugar, porque ele está localizado numa das zonas mais escuras também do planeta Terra. À noite, você não pode ver luz alguma. Se você não liga a lanterna, é como se você estivesse cego. Depois também temos telescópios ópticos refletores, mas que estão no espaço. Por que no espaço? Por que que decidimos que seria bom para nós mandar telescópios para o espaço? Porque os telescópios que estão no espaço não sofrem a influência da atmosfera. A atmosfera é aquela camada de ar que nos envolve e nos protege na Terra, mas a atmosfera também cria interferência para a luz visível que entra e chega até nós, porque a atmosfera tem elementos químicos, tem poeira, e que interagindo com a luz visível, ela refrata, reflete, dispersa-se. Então, não encontramos a luz visível de forma pura e original como nós gostaríamos para fazer as nossas investigações. Então, tendo um telescópio óptico fora da influência da atmosfera, nós podemos ir um pouco mais longe no estudo dos corpos que nós precisamos
estudar. Eu trouxe este famoso telescópio, chama-se Hubble Space Telescope. É um telescópio refletor que está no espaço. Ele também tem espelho primário. Aqui tentei trazer uma legenda. Tem espelho primário, tem espelho secundário, tem espectrógrafos, tem câmeras. E ele tem painéis solares. Por quê? Para manter ele a funcionar, né? Porque tem muitos dispositivos eletrônicos, precisa de corrente elétrica, não tem como nós ligamos fios e é uma fonte de energia elétrica como os telescópios que estão baseados aqui na Terra. Agora eu vou explicar como funciona um telescópio refletor. E são aqueles que... Não, vou começar pela explicação de um telescópio refletor. Vou pular aqui, porque eu acho que coloquei em ordem alterada. O que tinha que vir primeiro é a explicação de como funciona um telescópio refletor, que é o que vocês acabam de ver agora, né? Então, no caso do telescópio refletor, ele usa espelhos, como eu vos mostrei anteriormente. Então, o que acontece é que a luz entra, né, pelo tubo e atinge os espelhos primários, e o espelho primário reflete esta luz em direção ao espelho secundário, e o espelho secundário direciona a luz para o ocular, e é de onde nós podemos observar. Vou tentar repetir este vídeo aqui. Então, temos entrada de luz, temos espelho côncavo, que é o espelho primário, depois temos um espelho secundário que redireciona a luz, né, para a ocular, esta amplia a imagem e nós podemos observar. Quando se trata de telescópios, quero tentar voltar. Quando se trata de telescópios científicos, vocês vão se perguntar, mas e a ocular? Porque nós não vamos ver aí, não temos a ocular, não vamos colocar o nosso olho. É onde nós temos câmaras CCD, temos espectrógrafos e temos um mecanismo de salvar aquelas imagens que são criadas e transmitir para uma base que é uma base receptora, onde nós, os cientistas, vamos lá ir buscar. Então, temos um olho montado no ocular. Em vez do nosso olho, nós temos aparelhos, câmeras e dispositivos de memória que têm como captar aquela imagem. Depois vou falar um pouco sobre os espectrógrafos lá no fim. Então, no lugar de ter o olho, nós temos mecanismos de pegar naquela imagem e salvar de alguma forma. Então, depois a gente voltar para o vídeo do refletor que tinha que estar colocado no outro, do refrator que tinha que estar colocado no outro sítio. Mas onde é que reside o poder de um telescópio? Quando é que se diz que o telescópio vai ser potente, né? Potência do telescópio em duas coisas principais, que é a abertura do telescópio e a distância focal. A abertura do telescópio permite que ele colete uma quantidade de luz para podermos formar a nossa imagem. Então, quanto mais quantidade de luz nós coletarmos sobre aquele objeto que nós estamos a observar, mais informação nós vamos ter sobre aquele objeto que nós estamos a querer estudar. E a distância focal, ela define o nível de ampliação do telescópio, o poder que o telescópio há de ter para ampliar aquela imagem para nós. Depois eu vou continuar a trazer exemplos de telescópios. Esses aqui são poucos que são usados como fins científicos, que são os telescópios refratores. São os que vocês têm aí convosco e vão poder ver. Mas existem telescópios refratores para fins científicos e a maioria deles são telescópios solares. Eu trouxe aqui um exemplo. Esse telescópio chama-se European Solar Telescope. Ele fica nas Ilhas Canárias, uma coisa assim, parece que é na Espanha. E as componentes são basicamente as mesmas. Temos um sítio de onde a luz entra, e depois temos, em vez de espelho, temos uma lente, que é uma lente objetiva, que é a que vai, em vez de refletir, refratar a luz, desviar os raios de luz e fazê-los convergir num ponto focal, que vai se formar a imagem e depois ampliar e mandar para o ocular onde nós vamos poder observar. Basicamente é isso que acontece. O princípio de funcionamento difere é que aqui, em vez de espelho, nós temos uma lente, em vez de refletir, nós vamos refratar a luz que nós vamos observar daqueles objetos que nós estamos a estudar. Agora eu vou voltar para o que eu devia explicar agora, que é o funcionamento de um telescópio refrator. O que acontece é que a luz entra pelo tubo óptico, ela vai e passa pela lente objetiva. A objetiva refrata a luz, faz ela chegar no foco e depois o foco converge, o foco pega na imagem
formada, amplia ela e manda ela para a ocular, que é de onde nós observamos. Vou tentar colocar de novo. Entrada da luz, convergência no foco. Depois, o foco, ele vai ampliar e vai mandar para o ocular. É um princípio de funcionamento básico. Obviamente, quando já se trata de instrumentos científicos, há muito aparato lá, tem estruturas para segurar, tem muitos cabos, muitos eletrônicos. E a montagem desses instrumentos geralmente é feita por engenheiros. É uma cadeia, quando eu digo que é uma cadeia de valores muito grande, que seria uma boa ideia apostarmos como um país em desenvolvimento, é porque realmente é uma cadeia de valores muito grande. O funcionamento de um telescópio envolve vários profissionais, envolve várias habilidades, necessita de várias pessoas, engenheiros, desde os civis para a construção das estruturas, eletrônicos, elétricos, computacionais, até que a gente possa ter o produto final para os próprios astrônomos fazendo a sua ciência. E todos esses engenheiros e designers, quando vão construir, eles têm que sempre estar acoplados com o cientista, que são os astrônomos, para poder entender as especificações que são necessárias, o que é que nós queremos que o nosso instrumento faça. Então, seria um rico setor de absorção de quadros que são formados no nosso país, que ficam marginalizados por aí. E, embora sejam facilidades super caras de manter, geralmente os governos, principalmente africanos, que têm esse tipo de instrumentos, eles não mantêm essas estações sozinhos. Por exemplo, o SALT que eu trouxe aqui, além de ter aquele telescópio sul-africano que foi colocado lá, eles só deram um pontapé de entrada. Tem telescópios da Alemanha, do Japão e de alguns outros países europeus, por causa do sítio ser geograficamente favorável para a colocação daqueles telescópios e esses países terem interesse em estudar o céu de uma perspectiva do hemisfério sul. O fato deles irem montar os seus instrumentos significa que eles vão participar na de gestão financeira do local. É uma facilidade que beneficia altamente os sul-africanos, mas que não acarreta custos monetários só do governo sul-africano, o que ajuda o país a absorver grande quantidade de profissionais jovens que saem das universidades e, ao mesmo tempo, a fazer coisas muito úteis, porque nos ajuda a descobrir várias coisas que nós não sabemos sobre o universo. Então, enquanto você entrega muita ciência, ao mesmo tempo você tenta resolver um problema que é do desemprego dos jovens que estão a sair da academia ultimamente. Vamos avançar nos tipos de telescópios. Nós temos telescópios do infravermelho. Desculpa, aqui tem um erro de digitação, mas eu queria dizer telescópio infravermelho. Estes aqui, por mais que a gente quisesse, não tem como nós colocarmos na superfície da Terra, por uma simples razão, por causa da atmosfera, mais uma vez, a atmosfera não é transparente aos raios infravermelhos, assim como ela é para os visíveis. Eu podia ter trazido aqui um gráfico que mostra a transparência da atmosfera, ela não deixa passar raios infravermelhos que vêm do espaço. Então, seria inútil ter um telescópio que capta raios infravermelhos na superfície da Terra, porque tem uma barreira que não deixa esses raios chegarem. Então, o único jeito de nós termos um telescópio que vê nessa banda do espectro eletromagnético é colocar ele no espaço. Temos um grande, famosíssimo, maravilhoso telescópio chamado James Webb Space Telescope. Esse telescópio foi lançado no Natal, foi o maior presente de Natal que os astrônomos ganharam em 2021. Foi transmitido para o mundo todo no YouTube, foi espetacular, porque esse aqui estava fechado, era como um livro. Essas duas asas aqui estavam fechadas, por ele ser muito grande, não tinha um aircraft. Como é que é, em português, um foguete que pudesse transportar essa estrutura assim como ela está? Então, foi um experimento que podia dar completamente mal. Podia chegar lá, se abrir, se partir, não sei o que, não sei o que. Mas chegou lá, a estrutura começou a orbitar a Terra, abriu-se perfeitamente e tudo mais. A propósito, quando eu mostrei o Hubble Space Telescope, eu esqueci de dizer que ele até já teve manutenções. Existiu uma nave espacial que foi ao Hubble 2 vezes para fazer manutenção. Acoplar-se, é só os cientistas da NASA o que eles fizeram com que a nave bastava atingir o telescópio, ele começasse a orbitar na mesma velocidade que o telescópio para que
os engenheiros que fossem lá reparar o que precisavam reparar conseguissem se manter na nave a reparar as peças do Hubble e depois descerem. Só que por agora, o que vai acontecer com o Hubble é que ele pode estragar a qualquer momento, porque a nave espacial que estava capacitada para fazer isso não está mais a funcionar. Está em construção uma outra nave, mas não há previsão de coisa. Então, este telescópio opera mais ou menos da mesma forma com o telescópio refrator, só que em vez de captar raios visíveis, ele capta ondas infravermelhas. Ele está a fazer um show, uma sensação do que ele já conseguiu trazer para os cientistas até agora, desde que começou a operar em 2021, é uma coisa surreal de linda, especialmente para estudos de exoplanetas, que alimenta o estudo de SETI, que é buscar por Extraterrestrial Intelligence. O James Webb Telescope é fabuloso. Mas temos também telescópios de raio-x. Exemplo de telescópio de raio-x é o Chandra X-ray Observatory, é um telescópio espacial da ESA, European Space Agency. Esse não é americano. Existem outros, Hirosita e outros que fazem a visita ao monitoramento dos astros na banda dos raios-x. Para além desses, aqui, o princípio de funcionamento é o mesmo. Aqui estamos a ver, são painéis solares. E para além desses exemplos mais famosos que eu trouxe, existem também telescópios que vêm na banda dos raios gama e dos raios ultravioleta. Mas eu não trouxe eles aqui. E, por fim, last but not least, último, mas não menos importante, temos os telescópios que eu mais amo falar deles, que são os telescópios de rádio, porque é onde eu trabalho. Eu trabalho na banda do rádio. Esses telescópios são ultra mega potentes, mas são dos telescópios mais difíceis de lidar. Na astronomia, quando você diz que é da área de rádio, especialmente interferometria, você é olhado com um certo respeito, porque são os telescópios que são mais difíceis de processar os dados para obter algum tipo de informação que pode servir com propósitos científicos. Então, eles não tiram foto como aqueles outros que captam uma imagem logo. Esses aqui, eles tiram sinais, tiram aquelas ondas mesmo, senoidais, consenoidais. Então, e eles operam juntos em forma de interferometria, como se fosse um único instrumento. Então, depois tem cabos que os conectam, pega-se nos sinais que eles captam, mete-se num computador, num supercomputador e depois começa-se a processar aquele sinal até ele virar uma imagem. Esta aqui é a imagem de um telescópio que está aqui na África do Sul, chamado Meerkat Telescope. É um telescópio que a Vitória trabalha muito com ele. Eu, na segunda fase do meu doutoramento, também vou trabalhar com ele e é precursor do maior projeto de radio instrumentation do mundo inteiro, o maior e mais caro que já existiu em toda a vida do ser humano, que chama-se Square Kilometre Array, SKA, que está sendo construído na África do Sul, uma parte na Austrália, que potencialmente pode envolver países da África, digamos que a Austrália, como Moçambique, Namíbia, Botsuana, Quênia e Ghana. Potencialmente, depois desta fase, pode-se também receber antenas desse magnífico SKA no nosso país. É uma probabilidade, existe vontade das pessoas que projetaram. Para além dos telescópios, a astronomia faz uso de outros instrumentos, como, por exemplo, espectrógrafos, detetores de partículas. A interferometria foi mais ou menos o que eu expliquei agora, que é a junção de vários telescópios para funcionarem como detectores de ondas eletromagnéticas e tudo mais. São coisas que eu não entendo muito delas. Se é assim, muito superficialmente, os espectrógrafos estão acoplados a todos os telescópios ópticos e infravermelhos perdão, os espectrógrafos estão acoplados a todos os telescópios ópticos infravermelhos de raio-x que eu mostrei aqui nesse slide aqui, porque eles fazem o quê? Eles têm a capacidade de dividir a luz em comprimentos de onda, tipo quando não só a luz, qualquer onda eletromagnética, mas vou dar exemplo da luz visível, que é captada. Nós sabemos que a luz visível ela tem ramificações, tem cores, tem azul, tem amarelo, tem laranja. Então, para
aquela luz captada, o espectrógrafo ele divide e ele pode medir a intensidade em cada comprimento de onda específico e estudar as características daquela luz, intensidade que pode nos levar a inferir os elementos químicos, pode nos levar a inferir massa, velocidade e tantas outras informações que nós vamos ter a partir daquela luz. Então, ele é acoplado em todos os outros telescópios que eu acabei de mostrar aqui. Então, a astronomia faz uso desse tipo de instrumentos também. Infelizmente, são instrumentos extremamente caros, de alto custo para a sua manutenção, altíssimo custo para a sua manutenção, muito, muito caros. Eu estava no SALT recentemente e com muita dor no coração, os cientistas que estavam lá explicaram que o espectrógrafo que está lá avariou um detetor e ele nem pode ser substituído porque já não se fabrica e os que estão a se fabricar têm outra especificação, mas que para reparar aquilo ali vai custar 500 mil, meio milhão de dólares. Só uma coisa dos petrógrafos. Então, são equipamentos muito caros, de muita difícil manutenção em termos de despesas financeiras. Então, esta ciência é extremamente cara de se fazer. E é tudo que eu queria falar. Muito obrigada pela vossa atenção. Não sei se chegaste a ouvir os aplausos, o micro estava desligado. Não, não ouvi, mas os recebo. Obrigada. Yeah, mas thanks pela excelente apresentação. Sim. Colegas, não sei se quem tem uma crítica, Uma comentário, contribuição, não precisa ser dúvida. Boa tarde. Não sei se consegue me ouvir. Consigo ouvir perfeitamente. Ótimo, ótimo. Já temos uma questão aqui. Não, tem uma pergunta aqui. O Fernando teve que entrar online porque ele disse que não conseguiu ouvir, então me pediu o link eu dei. Acho que é o Fernando que está falando, né? Sim, sou eu. Ok. Sim, o Fernando já estava a falar. Então, pronto. Sim. Não é exatamente uma dúvida. Achei interessante a apresentação, sobretudo porque falou de uma área que foi, digamos assim, uma referência de estudo para fazer o meu trabalho de conclusão do curso na área da arquitetura. Então, o espaço em que mostrou dos telescópios na África do Sul, pesquisei, conheço assim a fundo, em jeito de internet, a informação que lá tem, e achei fantástico o fato de ter trazido para poder nos explicar sobre os instrumentos que se usam para estudar astronomia. E uma outra coisa curiosa, nos meus estudos, fui descobrir que, afinal de contas, Moçambique foi um dos primeiros países que já teve um observatório astronômico aqui em África. Isso em 1908 e 9, onde é hoje o Instituto Nacional de Meteorologia, já teve lá um observatório astronômico. Sim. Então, só para vermos que já estivemos avançados em termos da astronomia no passado, só que infelizmente isso foi se quebrando e já não é o interesse do nosso atual governo, que é triste. Então, acho que como astrônomos e entusiastas, devíamos de alguma forma fazer chegar aos ditos superiores essa consciência de que é necessário, porque antigamente usava-se, no atual porto de Maputo, usavam aquilo para a área de navegação e outras áreas afins. Então, é uma coisa muito interessante mesmo e é isso. Yeah. Essa mesmo é a nossa missão. Exato. Fazer tanto barulho até chegar aos que têm que decidir Exatamente. a favor disso. Yeah. Sim, Francisco, Okay. disseste que tinha uma pergunta. Já temos uma questão aqui na sala. Introdução de uma emissão do presidente, partindo da
da apresentação de a composição do universo, falou do desconhecido, que era quase sempre o desconhecido. Aí, eu queria saber, esses telescópios que apresentou, qual deles na matéria estrutura? Vais ter que Percebeste a repetir. questão? Yara? Não, vais ter que repetir as questões sempre que forem feitas. Então, o colega aqui estava a perguntar, estava a tentar relacionar a sua apresentação e a apresentação da Vitória, porque a Vitória, no momento, mencionou que de todo o universo, simplesmente conseguimos detectar 5% do universo e os outros 95% nós não conseguimos detectar. Então, a questão do colega aqui é com qual desses instrumentos que apresentaste nós podemos detectar a matéria escura, certo? Em qual desses telescópios nós podemos usar, ou qual dos telescópios nós podemos usar para detectar a matéria escura? Essa é uma pergunta muito conveniente para mim, porque essa é a minha área de estudo, digamos, não do ponto de vista cosmológico ainda, mas eu estudo matéria escura. Eu estudo a matéria escura nas galáxias, que na verdade toda a matéria escura é uma soma de matéria escura de todas as galáxias, né? Aí está, não há telescópio que detecta a matéria escura. Não há, não existe. Não tem como. Matéria escura não emite ondas eletromagnéticas. Todo o resto que a gente pode detectar, como vocês foram vendo quando eu ia apresentando os telescópios, eu dizia, este vê no óptico, este vê no infravermelho, este vê no rádio, este vê no gama, este vê no raio X, este vê no raio YZ, lá. Então, todos esses combinados vê o que constitui os 5% do que nós sabemos, porque só conseguem detectar ondas eletromagnéticas nos mais variados comprimentos de onda. O resto, nós sabemos que existe, por exemplo, vou dar um exemplo um pouco mais específico, menos vago que o que eu dei anteriormente. Quando a gente pega numa galáxia, através da sua velocidade sistêmica, nós conseguimos inferir a massa total daquela galáxia. Mas olhando para a massa total da galáxia e para aquilo que nós conseguimos ver, não há um alinhamento. A massa total ela foi determinada por causa da velocidade que é observável. Nós conseguimos pegar linhas espectrais e inferir a velocidade. No entanto, quando a gente usa o potencial gravitacional para pegar na massa daquela velocidade, a gente não consegue fazer com que os valores sejam iguais. Há uma fração de massa que nós estamos a conseguir ver, mas que por causa daquela velocidade que nós usamos potencial gravitacional para inferir a sua massa, sabemos que está lá. Usamos os poucos conhecimentos que é, por exemplo, a quantidade de massa para estudar as propriedades físicas que nós podemos ter acesso por via da massa, como densidade, por exemplo, e vamos tentar explicar o perfil de densidade dessa matéria escura, mas nunca vimos. Não vimos, ainda não sabemos como fazer para ver. E existem também físicos de partículas, não são astrônomos, e estudam essa matéria, esse mesmo capítulo. Tentam procurar pelas poucas características que a gente conhece na matéria escura, ver se vamos encontrar alguma coisa aqui na Terra que se parece que podemos dizer isso aqui é a matéria escura. Não está a emitir ondas, mas tem todo aquele comportamento, então só pode ser isto. Então, aqui na Terra, os físicos de partículas também tentam encontrar matéria escura. Mas uma missão muito pessoal. Eu queria perguntar a amizade. Olhamos para como que ela está fazendo. I think you can close all this one and then this one. This. Quando dela, para a mãe dela. Olhamos para como ela está se filmando. Eu queria saber dela, só pessoal. Eu queria saber dela. Quando é o estudo dela, não sei não está fazendo novamente dela. Yara, conseguiste ouvir? Não. Ok. A questão é um pouco pessoal, que ele está a perguntar qual é o seu sonho com base naquilo que estás a estudar. O que pretendes fazer futuramente com base no que estás a estudar? Acho que a ideia geral é mais ou menos essa.
Eu tenho muitos sonhos, são muitos, mas eu posso falar profissionalmente, com base no que eu estou a estudar. Eu tenho muitos sonhos, mas um dos que está mais assim à flor da pele é a construção do observatório no nosso país. Eu quero muito que a gente tenha um observatório. Obviamente que eu gostaria que a gente tivesse um observatório de rádio, que o SKA chegasse a Moçambique, mas também observatório óptico. Nós temos uma imensidão de terra não utilizada, tendo em conta a nossa extensão, área 800 quilômetros quadrados, 800 mil quilômetros quadrados, e somos 33 milhões de habitantes. Então, temos áreas que, com um bom estudo, podem ser propícias para a construção de observatórios. Isso vai permitir com que os jovens possam sonhar mais em ser cientistas, porque vai poder ter mais áreas de absorção de pessoas das áreas de STEM, não só da física ou da astronomia, como eu disse antigamente. Esse é um dos maiores sonhos. O segundo, que também acho relevante compartilhar, é que eu gostaria muito que as universidades moçambicanas não só tivessem laboratórios didáticos, mas também de pesquisa. Eu não diria que as nossas universidades estão más, sob o ponto de vista didático, elas estão suficientemente capazes de treinar pessoas que saem com um nível de licenciatura muito bom. Nós somos produto dessas universidades e somos um caso muito visível do sucesso dessas universidades. Mas elas não estão em condições de ir além disso, onde essas pessoas podem manter-se na universidade, mas a fazer pesquisa, com laboratórios mais qualificados para se produzir conhecimento. Universidade é lugar de produzir conhecimento para o mundo. E fica a parecer que as mentes moçambicanas não têm capacidade de produzir esse conhecimento, mas tem falta de recursos. Aqui o dia ela vai começar a falar sobre o tema dela, onde nós vamos estudar e conversa. Essa questão vem que eu converso que eu tenho dito, eu queria saber dela. Muitos estudam unidade assim, para negar a ciência civil. Não sei, da criação, a ideia da criação. A ideia de termos concurso da economia, é muito mais para bater a ideia da criação. Eu queria saber de outro tipo. Eu sei se consiste a ouvir. Não. Ok. Yeah. Again, é uma questão um pouco pessoal. Ele diz que, o colega aqui diz que muitos cientistas, quando estudam astronomia, basicamente eles estudam para rebater a existência de Deus e tudo mais. Então, ele está a perguntar, no seu caso, qual é o seu objetivo? O que eu não acho. alcançar estudando astronomia? Eu não acho que essa afirmação seja verdadeira, de que estudam para rebater a existência de Deus. Eu acho que estudam mais para estruturar a teoria da nossa existência como tal. Mas no meu caso específico, agora do ponto de vista científico, o que eu quero alcançar? Eu quero ser uma pesquisadora com autoridade na área em que eu vou me formar. Autoridade científica, de as coisas que eu disser terem credibilidade. Eu quero trabalhar no meio acadêmico, porque um astrônomo pode ir para vários lugares, ter várias inclinações, como eu falei, da transferibilidade das habilidades de um astrônomo. Ele pode ir para a instrumentação, ele pode ir para data management, data science e outras coisas, mas eu particularmente quero ficar no meu acadêmico e meu trabalho ser investigar o que não se sabe, publicar e trazer novas descobertas, as pessoas conhecerem um pouco mais daquilo que é o meu ramo de atuação e dar andamento, abrir uma porta que está desconhecida até agora.
descobrir alguma coisa que nós não sabemos sobre a matéria escura nas galáxias, o comportamento delas. Uma coisa que vai ser dada continuidade no futuro, mais para frente, mais para frente. É o que eu tenho como objetivo. Dá para dizer que não é que cientistas ou astrônomos eles têm o poder de ciência. O objetivo não é assim. O nosso objetivo, na verdade, é perceber onde é que nós vivemos. Tá? Tentar entender onde é que nós vivemos, onde é que nós vivemos. Porque fazendo essas observações, nós até então conseguimos perceber que o universo, neste momento, está passado. Parte do desafio essa razão que vieram com a teoria de vida, que é uma das teorias que melhor explica a origem do universo. E também, outra coisa também que tentamos perceber é a busca da vida. Será que é possível ter vida nos planetas? Porque uma das coisas que nós sabemos é que o Sol está cada vez mais a crescer. Eu quero mais fácil. Está cada vez mais a crescer. Um dos meios nos quais nós temos que haverá extinção da vida através da expansão do Sol, porque em algum momento o Sol será tão grande que até os primeiros 3 planetas, Mercúrio, Vênus, serão todos destruídos e as temperaturas do nosso planeta serão super elevadas, não será mais possível o ser humano sobreviver a essas temperaturas. Então, a outra coisa que os astrônomos foram saber é: será que é possível ter, será que é possível ter vida em outros planetas? Porque uma das coisas que sabemos é que, além do sistema solar, tem outros sistemas solares. Porque o nosso Sol não é a única estrela que contém planetas outras estrelas também têm planetas orbitais. Então, temos que saber, será que os humanos podem viver nos planetas? Quais são as condições? Quais são as condições necessárias para os planetas para que os humanos possam viver nesses planetas? Mas essa questão é não se preocupar quanto de nós dinâmica isso. Até lá, acho que essa situação. Estou para buscar as comunicações já estão falando hoje. Os colegas têm uma questão sobre a questão da Tem mais uma questão. Sim, eu gostaria de dizer que vou precisar me retirar. Vou responder essa questão. Eu vou precisar me retirar porque tenho uma reunião às 16. Mas consigo pegar nessa questão e responder. Podes falar um pouco mais assim? Não sei se conseguiste perceber a questão. Ou não, vai ter que repetir. Não consigo ouvir nada. O colega aqui está a perguntar, além da poluição luminosa, será que existem outros critérios que são usados ou avaliados para a instalação de um telescópio? Existem, e a pessoa que vos fala aí é uma das pessoas mais indicadas para responder essa pergunta, porque acho que no mestrado dele ele fez algo relacionado com isso. Como vocês podem ver, a astronomia é muito vasta, mesmo estando na astronomia, tem muitas coisas que eu não entendo o que a Vitória faz, o que o Francisco faz, se é assim, de forma um pouco mais superficial, mas existe elevação em termos de, por exemplo, ver nascer ao pôr dos astros, né? Existe elevação, existe, em português, aquela cena, evaporação, umidade, aquela coisa relacionada com... umidade, não sei o quê. E quando se trata de telescópios de rádio, já que eu sou de rádio, é preciso ser um sítio onde não vivem pessoas assim. Não tem...
Porque, por exemplo, lá onde eu estava em Southernland, é escuro, mas tem gente. Porque não tem limitações assim de uso de Bluetooth, Wi-Fi, internet, essas coisas aí. As pessoas podem viver normalmente, só não podem ter luz. Tem luz dentro das suas casas, mas tem umas persianas que não deixam sair luz, não tem iluminação pública. Agora, nos sites de colocação de telescópios de rádio, tem um sítio que Francisco visitou recentemente, eu também já fui, Hartrau, quando você vai para lá, você simplesmente não fala o telefone, porque os telefones operam na mesma frequência que o telescópio opera, o Bluetooth, a internet, e então havia de haver interferência. Então, nós não podemos ligar os nossos dispositivos para não poluir o sinal que nós vamos receber, senão vamos perder o nosso sinal. Então, existem outras coisas que se tomam em conta, mas Francisco é o melhor para você explicar sobre essas coisas que eu. Outra obviada de base. Mas é basicamente isso que a colega estava aqui a explicar, que na instalação do telescópio, na verdade, a primeira coisa que nós devemos nos perguntar é em que banda queremos observar. É na banda do visível, é no infravermelho, rádio, gama, o quê? Porque em cada espectro eletromagnético existem interferências que o ser humano pode produzir. E as outras interferências são naturais. No caso na banda óptica, uma das condições é que a região tem que ser extremamente escura, não pode ter muita poluição luminosa, e a outra é a umidade. Tem que haver baixa vapor de água precipitável. Tem que ter esses dois parâmetros muito reduzidos. E também o céu deve ser limpo na maior parte do tempo nessa região. Por quê? Porque é basicamente o que nós olhamos com os nossos próprios olhos. Quando o céu está muito nublado, às vezes nem conseguimos ver a lua. Às vezes nem conseguimos ver as estrelas, porque o céu está nublado. Então, todos os telescópios ópticos devem ser instalados em regiões onde o céu é limpo na maior parte do tempo e também deve haver baixo vapor de água precipitável nessa região. E o mesmo se aplica para a rádio, o vapor de água precipitável também tem que ser muito reduzido, principalmente na banda milimétrica, porque nessa banda o vapor de água ele causa absorção, a radiação que nós queremos detectar. E a outra coisa que ela falou é acerca da interferência humana das residências, porque nas nossas casas nós usamos micro-ondas, nós usamos TV, usamos rádio, etc. Esses todos os dispositivos, eles emitem radiofrequências. E essas radiofrequências, quando estão a ser emitidas na mesma banda na qual nós queremos observar um astro, pode causar uma interferência. Ao invés de simplesmente detectarmos a intensidade ou a potência desse astro, vamos detectar a potência desse astro, mais a interferência que é causada pelos dispositivos que nós estamos a usar. E este é um dos maiores motivos pelo qual muitos dos radiotelescópios são instalados em regiões recônditas para evitar essa interferência. Ok, eu vou me despedir de vocês e agradeço desde já pela participação, pelo interesse de vocês por este treinamento e espero que depois eu estarei aqui amanhã, mas não vou falar. Obrigada, Francisco, por esse tempo e espero que possamos colaborar mais para frente em outras atividades que visem melhorar, aumentar a capacidade dos alunos em Moçambique, no que diz respeito a tópicos relacionados com a astronomia. Obrigada. Seria melhor guardar essas palavras para amanhã. Tá bem, até amanhã. Tchau. Muito obrigado a todos. Estaremos por aqui. Infelizmente, não tivemos o intervalo durante a primeira e segunda apresentação para indicar tempo. Então, antes de sair, podemos passar de levar o nosso lanchinho, que deveríamos ter tido às 15, deveríamos ter tido às 14h30.
Então, podem ter agora e nos vemos amanhã. Espero que sejamos um pouco pontuais amanhã, por questões de tempo. E os demais, acho que todos deixaram os contatos, o número do WhatsApp. Então, vou pedir um colega para adicionar os outros colegas do grupo do WhatsApp. E hoje, queria fazer de tudo para mandar um survey na qual vocês vão dar o vosso parecer, aquilo que acharam do primeiro dia, que vão achar do dia da manhã, e qual é o que vocês acham do treinamento. Então, o survey será basicamente baseado nesses pontos. Nos vemos amanhã. Nesse site, o site da não participar. É para participar das respostas dos colegas que dão, também responder no celular, sem necessariamente ter aproximado, interesse. Quem está quer participar da universidade, Mas isso seria uma coisa que eu evitei de partilhar comigo com vós, algumas pessoas vão querer entrar enquanto estão aqui. E quando tentam entrar enquanto estão aqui, o áudio aqui, depois acaba criando um ruído. Então, mas vou tentar a camiseta que eu não quis trazer hoje, muito amanhã, mais 18 eu venho usar, então, farei amanhã. E, Tchau. Essa sessão aqui é uma sessão mecânica ou é um anexo? Sabe? é uma discussão mecânica. É anexo. Não, é uma sessão. Foi criada essa sessão. E amanhã eu vou tentar trazer um slide. Alguém links. Tem grupo, mas redes sociais. Facebook, Instagram, LinkedIn. Quando é só pesquisar a Associação Moçambicana. Então, pensei que eu vejo uma anexo. Então, opera sobre algum comando. Não. É uma associação. Para fazer parte disso. Por acaso, temos um website e lá na website tem uma parte onde podem clicar para. Mas amanhã também irei trazer esse link. Eu queria partilhar a minha experiência quanto à questão de questões didáticas. Sei que o colega está falando muito. Eu faço 3 aplicações. É algo relacionado ao VAS, a esta, portanto, sei que por acaso uns já fazem menos. Eles têm muitas casas a partir Eu acho que como esse objetivo, o cliente da manhã vai falar eclipse públicos. Só não tenho certeza se vai mencionar essa coisa, mas não vários. Além deste, tem Star Wars, tem Celular. Eu acabei de escolher este para as minhas aulas, ele, para a necessidade, né? E acho que ele é Uma espécie. Estelar é super pesado. Está vendo? Já com a face da astronomia, podemos já. Essa área de programação não sabe, está sempre divulgada. Francisco? Nós estamos na idade da pé, em tudo para todo mundo. Francisco? Cisco? Cisco?